Boa tarde a todas e todos os presentes. Quero saudar-vos. Saudar-vos por este contributo que nos enriquece a todos. Cada um veio aqui, julgo que sai um pouco mais rico, sai. Eu tinha um conjunto de questões que tinha identificado para esta mensagem e, portanto, alterei totalmente isso em função. O fundamental está lá, mas alterei em função daquilo que aqui ouvimos, de dezenas de intervenções, e das reflexões qualitativas do Carlos Pimenta, do Jorge Leite, do Zé Reis, da Luísa, que também nos deixou aqui uma nota clara. Nós precisamos muito de exercício de memória histórica e de observações com profundidade do ponto de vista cultural, porque o processo social e civilizacional que estamos a viver tem também na destruição de valores culturais uma das componentes onde se sustenta e com que nos atinge profundamente. A primeira coisa que queria pôr em relevo é o esforço de todas e todos que aqui vieram. Um dia, embora, como disse o Jorge Leite, numa das observações, portanto, o Congresso é o encontro de pessoas, cada um de nós vem a estas coisas dar o seu contributo. Eu há pouco deixava, e o José Reis também deixavam aqui desafios para os contributos que são necessários nos próximos, mas é uma alegria ver uma sala cheia depois da manifestação de ontem. As pessoas precisavam descansar, também desgastem, além disso é muito tarde, e a partilha com a família, tudo isso. O que eu vos vou transmitir são notas que tocam um bocado mais na dimensão que esteve implícita na observação da Manuela, menor explícita. O meu pensamento, independentemente das funções que desempenhar com rigor, eu costumo dizer, não sinto e jamais aceitarei qualquer complexo de inferioridade na academia ou nos espaços pelo facto da minha vida ter sido uma vida no mundo do trabalho enquanto ativista sindical e enquanto trabalhador. Já entrei no 48º ano de descontos para a Segurança Social, ou seja, trabalho de conta de outra, mais os outros, não foram no trabalho de conta de outra, mas foram no trabalho, na infância. E, portanto, é um pouco isto a base das minhas notas. E a primeira nota é esta. E julgo que ficou claro, ficou muito bem claro, muito bem colocado logo na exposição inicial do José Reis. Não é a Troika que tem que vir avaliar Portugal. É preciso rechaçar isto. Ridicularizar isto. Portugal é que tem que avaliar a Troika e o Governo. Tem que avaliar o desastre que significam as políticas seguidas em Portugal, na Europa e pelas instituições que nos estão aqui a limitar, a constrangir em absoluto nas nossas capacidades de resposta. Portanto, somos nós que temos que dizer que estas políticas são injustas, são inaceitáveis, que se trata de banditismo, objetivamente é isto. Foi muito bem clarificado. Não é uma questão de incapacidade, de desconhecimento, de erro. Não é isso. Há orientações claras, uma estratégia para atingir determinados objetivos. Eu costumo dizer, uma das coisas que mais nos chocam nos tempos atuais é quando a gente observa, por exemplo, a evolução do desemprego, que nos assusta. Esta semana a taxa oficial referenciada em 17,6%, mas a taxa efetiva é muito maior que isso, e continuando a recessão até ao final do ano, nós estaremos às portas dos 20% de desemprego oficial. Isto é dramático. Mas o drama é que o desemprego, numa grande parte, não é uma decorrência das políticas, não. É um elemento estruturante para os objetivos que querem atingir. Portanto, o desemprego é mesmo um objetivo. Aliás, só isto justifica, por exemplo, a alegria com que nós temos às vezes o anúncio dos despedimentos. Uma coisa que numa sociedade que revoltamos anunciam com alegria despedindo mais de 200 milhares de trabalhadores, quer no setor público, quer no privado. Isto é de loucos. E
numa sociedade que tem um trabalho no lugar que aqui hoje nos foi colocado com muita clareza. Portanto, há uma determinação como os cortes no Estado Social não são uma decorrência, e já lá vamos, não são uma decorrência, são um objetivo. São um objetivo concreto. E, portanto, estas políticas que são de processo social e civilizacional, e é isto que está em marcha em Portugal, como noutros espaços da Europa, há bastante tempo que, digamos, a cabeça, o comando, ou seja, os espaços, às vezes dizem, mas isto já está a pensar aí num centro formado para conduzir isto. Não é preciso haver um centro de poder formado. Há convergências, há objetivos neste caminhar do neoliberalismo que são claros. Se tivéssemos tempo, podíamos falar sobre eles. Esta semana tive a oportunidade de abordar esta questão, por acaso, na Universidade do Mundo. Portanto, aqui no Norte. Mas dizia eu que este processo que está em curso é feito a partir do empobrecimento, é feito tendo o desemprego como instrumento. Eu dizia, o seu comando é na Europa, onde a ofensiva é mais profunda é na Europa. Porquê? Porque também era aqui o espaço do mundo onde as coisas tinham mais avançado. Eu digo muitas vezes, eu pertenço a uma geração que, quando olha para trás, só pode ter razões de ter um sorriso largo, porque a gente, conhecendo o que era a realidade da vida na infância e na juventude, e vendo o que aconteceu, tem que concluir, avançamos muito. Bem, mas os que perderam para que a sociedade avançasse, tivesse uma melhor distribuição da riqueza, as pessoas vivessem com melhor dignidade, etc., os que tiveram que ceder, né, para que isto fosse possível, querem um reacerto de contas. E, portanto, é neste processo que nós estamos. E isto provoca o dano implícito, a pobreza, o desemprego, a destruição de atividades económicas privadas e públicas, e muitas vezes a destruição das públicas são também destruições privadas. Provoca rupturas de solidariedade entre as gerações, entre os indivíduos. Esse é um dos problemas gravíssimos da sociedade atual. Este retrocesso alimenta-se disso, da provocação dessas rupturas, e passaram por aqui hoje alguns tópicos. É a desvalorização e a precarização do trabalho levado aos limites que aqui foram expostos. E uma coisa que deve ser um dos fatores, do meu ponto de vista, dos tempos próximos, a colocar mais em enfoque para dizer chega, para dizer basta e para agirmos com determinação, porque não basta dizer basta, é preciso ação, é preciso mesmo apoiar este governo e pôr estes tipos que nos estão a explorar daqui para fora, correndo riscos naturalmente, discutam-se os riscos, e é nesse aspecto, também, é nessa componente que o Congresso também procura dar um contributo, mas dizia eu, as coisas que impressionam, fez ontem, uma semana, né, que eu vejo em Lisboa o debate de economia com futuro, e uma das intervenções chama a atenção isto. Cuidado. O nosso país pode perder entre 2010 e 2015 400 a 500 mil jovens. Ou seja, criar um vazio do equilíbrio geracional. E esta semana um empresário conhecido, numa troca de impressões, uma das coisas que mais me impressiona é, e que mais o desafio é como é que nós vamos, num processo de recomposição, num processo de saída disto, comatar esta ruptura. Porque são qualificações, são profissões, são conhecimentos e são relações geracionais que fazem falta na sociedade que podem tornar um projeto de desenvolvimento inviável durante muito tempo. Quer do ponto de vista público, quer do ponto de vista social, de equilíbrio da sociedade, quer do ponto de vista designadamente técnico, etc., quer do ponto de vista político. Porque uma sociedade que fica sem uma geração tem desequilíbrios grandes e pode ficar num prolongamento de tempo muito, muito complicado, tornando, portanto, inviável a sair. É por tudo isto, e lembrando que a Troika não tem autoridade de nenhum tipo
E o cenário, infelizmente, é negro. Todos nós sabemos que a situação da Europa internacional pode conduzir, aliás, tem havido uma revalorização do euro em relação ao dólar e pode conduzir de um momento para o outro a uma aceleração e os chamados resultados obtidos da tal competitividade dos salários baixos desaparecem de um dia para o outro. Portanto, por aqui não há solução. E portanto, nós temos que dizer não. Temos que reafirmar que muita da dimensão da dívida e a clarificação da dívida, que nós também temos defendido, mas muita da dimensão da dívida foi uma dimensão feita propositadamente. Ainda esta semana, por exemplo, em Espanha, se discutia muito qual a parte da dívida que se acrescentou à que já existia, em Espanha, em Portugal e em outros países, resultado da propositada ausência de respostas aos problemas. Basta ver as medidas tardias que vão sendo adotadas, não é? E dos efeitos que algumas dessas medidas podiam ter tido, efeitos políticos que tivessem sido adotadas em tempo oportuno. E, portanto, quanto da dívida grega, da dívida espanhola, da dívida portuguesa, da dívida italiana e outras, é resultado dessa atuação propositada. E a outra ideia que está no povo, e quer dizer desmontar a ideia de que houve uns beneméritos, né, que nos entregaram fundos e nós desbaratamos, andamos a viver acima das nossas possibilidades. Nós sabemos que muitos dos fundos foram desviados, né, que foram desviados para interesses privados. Mas não foram aqueles, primeiro, a contabilizar o que é que não deve haver, de facto, nós beneficiamos de forma direta, mas também de forma indireta. Ou seja, os alemães e outros que nos concederam, então, essa possibilidade de fundos, ganharam e de que maneira com as contrapartidas a que nós fomos sujeitos. A desativação do nosso aparelho produtivo, a alteração das nossas relações judiciais, mil e uma coisas, o que utilizaram, quanto ganharam de nós e de outros pela política seguida. Portanto, essa ingenuidade, coitado, nós temos que nos ir pagar tudo, porque e a outra parte que aqui foi explicado no sistema financeiro, claro que vocês falaram, um sistema financeiro que se apropriou da riqueza, quer no plano internacional, quer mesmo no plano interno, em nome, portanto, se apropriaram da riqueza e que foi essa apropriação privada depois transformada em dívida pública e fomos todos convidados a pagar-se. Os casos são imensos, todos nós conhecemos. Agora, nós estamos num tempo em que está criada uma armadilha. Logo no início, José Reis dizia com razão, não é? Ainda no Congresso, em 5 de outubro, a renegociação da dívida é uma coisa. Andámos a discutir o texto com vários amigos e qual a formulação que utilizávamos. Isso hoje é comum. Só cuidado. Alguns querem usar uma manipulação do conceito da renegociação. Portanto, o que este governo está a fazer, o que quer dizer que pontualmente não tem efeito. Alguns efeitos, olhar com a educação, mas o que este governo e agora estão a trabalhar mas que apresentarão ao povo um esforço de renegociação, aí em nome de sermos bem comportados e tal, mas o que eles querem é jogar no tempo e num ou noutro acerto para nos manter prisioneiros e para pagarmos com língua de cobre e cada vez mais. A nossa dívida continua inevitavelmente a aumentar. Com estas políticas é inevitável, já atingiu os 122,5% do PIB, e não há possibilidade de não ser assim. Se o produto interno bruto diminui, isto é inevitável e o déficit não se resolve. E, portanto, eles vão fazer aqui, tentar, para se manterem no poder, aqui uns jogos de mágica e até fazer de conta que parecia que isto está agora, que está aí no caminho, esta ideia que nos últimos dias anda a ser propagandeada, o governo já está a mudar de política, e eles estão forçados, mas os objetivos mantêm-se.
O que está em cima da mesa, do ponto de vista de propostas ao povo português, e vamos nos 2 próximos meses ver isso como a violência dos diabos, é agravamento da receita. Apesar de toda a outra ensinação. Então, como é que a gente responde a isto? Nós precisamos da reestruturação e da renegociação com os credores, mas discutindo a dívida no concreto. O que é que temos efetivamente de pagar e o que podemos pagar. E em que tempo. E com que juros que não podem ser estes. E com que condições, etc. Não é esta a renegociação da dívida que eles estão a preparar. E, portanto, nós temos que não desarmar nem um bocadinho em relação a esta questão. Uma outra observação nesta ponta final é a necessidade imperiosa de forçarmos a admissão do governo. Cada dia que passa, as coisas agravam-se de uma forma acelerada. É uma premência. Não pode haver condescendências, não pode haver taticismos políticos prévios. Esta gente que está no poder foi aqui bem caracterizada. Como é que eu digo? Trata-se não de um governo normal em democracia, mas de um governo de ocupação. Eles são os executantes dos interesses dos credores e dos agiotas. Cada vez que os governantes atuais falam de interesse nacional, não há nenhuma identidade com a situação real dos portugueses e portuguesas e com a resposta aos problemas da pobreza, de condições mínimas para uma vida digna, quer seja no trabalho, quer para os pensionistas, etc., de respostas à saúde, à educação, nada disso. Eles transformaram o conceito de interesse nacional num sinónimo dos interesses dos credores e dos agiotas. É um governo de um país ocupado. Comporta-se como um governo de ocupação. Há muito tempo que eu digo, e outros dizem outras coisas idênticas, mas que digo, veja-se os ticos do comportamento do governo de ocupação. E se formos ler alguns dos discursos dos governantes franceses do Vichy, encontramos formulações, conceitos exatamente iguais às duas. É um outro contexto que não estamos, felizmente, não estamos na situação de uma ocupação nazi. Mas estamos debaixo de uma ocupação profundamente antidemocrática contra a liberdade, contra os 2 aspectos que o Carlos Pimenta colocava em força em relação ao conceito, à abordagem ou à aproximação ao conceito de democracia, que é a liberdade e a soberania dos povos e o direito dos povos a definirem o seu caminho, visando uma vida com dignidade e com perspectiva para os seres humanos. Portanto, é um governo de ocupação que precisa de ser derrotado e de ser substituído, e temos que forçar muito também o funcionamento das instituições. Foi aqui referido, é verdade. É um drama para este país o que se passa com algumas instituições e desde logo com o Presidente da República. Mas a forma como candidamente gente que tem defendido estas receitas, mas vai fazendo uns comentários críticos, mas vem dizendo, não, o Presidente faz melhor estar calado porque não havia uma alternativa, não havia soluções e ele não tem que vir dizer coisa nenhuma, porque isso só complicava. Isto é a melhor forma de ajudar a manter esta tropa que está no poder. Não é uma intervenção. É uma intervenção perniciosa, profundamente perniciosa, feita pela ausência. E, como eu disse, é um drama para este país que se tenha chegado a esta situação de termos este Presidente num contexto destes. E posto isto, foi deixado aqui um desafio interessante pelo Jorge, logo no início, que é vamos vencer a crise, e recordo também das notas iniciais do José Reis, com a democracia, ter, por exemplo, a liberdade, a soberania do povo, com o direito, esta questão é fundamental. É preciso irmos ao debate. Porquê o direito à saúde do povo, o direito à educação, o direito à proteção social,
são menos importantes do que aspectos pontuais do direito à propriedade. Porquê? Porquê se vai meter, ou se metem milhares de milhões de euros no BCP, e os outros só se fala do BCP, não é só do BCP, e nas parcerias, e no BPP, né? que são 475 milhões de euros, umas coisinhas, né? E por aí fora. Mas o direito individual, o direito privado dos indivíduos que beneficiam disso está acima do direito à saúde, do direito à educação, do direito a uma vida digna de sustento, do direito a termos uma retribuição justa no trabalho, ou minimamente justa. O que é isto? O que é o direito? Então o direito é posto em causa valores fundamentais que a democracia estrutura, mas não é posto em causa o direito à propriedade privada para entrar na responsabilização de roubos feitos por indivíduos privados, né, feitos ao erário público. Então, o que é isso? O que é isso? Que Estado de Direito é isso? A gente tem que atacar e, portanto, vencer a crise com a democracia. Vencer a crise com o Estado de Direito. Permitam-me já agora, porque também foi aqui falada a questão dos paraísos fiscais. Qualquer um de nós, homem ou mulher, que está aqui, se virmos uma atuação da polícia e da justiça para eliminar uma casa de recepção e comercialização de produtos roubados, nós temos muito bem, é muito importante que isso se faça, porque isso é uma forma de desarmar o roubo. Pois, mas no plano europeu e nacional e mundial, estão instituídas casas, espaços de roubo organizado. Os paraísos fiscais são espaços de recepção e de utilização do roubo organizado. E muitas vezes roubo organizado de dinheiro sujo. Ou seja, o roubo é duplamente criticável. Mas é isto que funciona e não é possível pôr trabalho nisto. Portanto, nós temos e os direitos vistos como direitos universais. Que quer questionar se baralhar o povo? Este indivíduo, no acesso à saúde, quem tem o direito à saúde tem que ser universal. Isto para defender, não é? O direito à saúde reduzido ao direito dos pobrezinhos. Perdoem-me a expressão. E depois aquece. Se reflexia, uns faz santos e outros. Eu tenho um pacemaker. Eu fui aos serviços de saúde, puseram-me um pacemaker, eu podia pagar. Mas antes disso, podia e devia pagar milhões de euros. Né? Podia e devia pagar milhões de euros ao orçamento de Estado. O Estado de Direito em toda a dimensão. Então nós temos que vencer a crise com a democracia, com o Estado de Direito, com o Estado Social, com o trabalho valorizado. Não há solução para a crise sem o trabalho valorizado. E nós, na discussão do Estado Social, vamos ver se somos capazes também de fazer esta abordagem. E com outra coisa que é a participação do povo. Nós não estamos, eu julgo que temos todos consciência, nós não estamos num tempo de passagem por dificuldades, nós estamos num novo ciclo, numa nova era. Há muita coisa que nós conhecemos de sociedade onde vimos que vai ter mudanças inevitáveis. E portanto, isto não é uma questão de recomposições pontuais. E depois não é possível mobilizar um povo e responsabilizar um povo sem um governo que tenha autoridade moral e ética. Não é possível. Então, estes são os grandes desafios para vencer a crise. Às vezes, há dinheiro, não há dinheiro. Mas, minhas amigas, ainda ontem estava a registrar isto, eu não sei quando é que tenho aqui o papel, mas não sei onde, da fuga ao fisco, mas é absolutamente impressionante. 2010, 2011 deve ser idêntico, ou até maior, se não estou em erro, calcula-se
e estudos feitos por portugueses, não só, calcula-se que a evaporação é qualquer coisa com 12 mil milhões de euros. Mas isto não significa, isto não é a fuga das faturas do café, não é isto. Não! É a fuga planeada. É a fuga organizada pelos grandes grupos, trabalhada pelos grandes escritórios de advogados, etc. E agora está o país até entregue, nós temos todo o respeito pela pessoa, mas a pessoa escolhida para dar conselho ao governo sobre a reforma fiscal é um especialista conselheiro da Belmiro de Azevedo para a fuga ao fisco. Isto, o Lobo Xavier é, além de outras coisas, é um conselheiro de há muito tempo, não é? E um dos indivíduos que trabalham nos escritórios nestas áreas. Repito-vos, estes 12 mil milhões são apenas, não tenho 3 mil milhões a menos do que nós precisamos num ano para cobrir o déficit. Estes 12 mil milhões não são do problema das faturas do Chiruca. Não é nada disso. É fundo. A economia paralela movimentará qualquer coisa à volta de 40 mil milhões de euros. E repito, e não estou a referir ao fundo de escala. Não, é a economia paralela feita por grandes grupos, etc, etc. E, portanto, há dinheiro. Porquê é mais prioritário indemnizar os indivíduos por razões diversas, mas por responsabilidade individual e no sistema, no funcionamento do sistema capitalista, não é? E acham que devem ser indemnizados pela falência, por aquele processo roubalheiro da BCP, do BPN? Isso é mais prioritário do que ir socorrer as necessidades dos governos? Como é isto? Portanto, temos que ir a estes debates e já me alonguei muito, queria terminar com duas referências finais. A primeira em relação aos debates que temos. O debate sobre o Estado Social. A conferência sobre o Estado Social está marcada para 11 de maio. Quero-vos dizer que há bons sinais. Eu não me recordo que não tenho os números mais recentes, não sei se da restante, mas o último número que tínhamos, há uma semana e tal, quase duas, era de 1.200, cerca de 1.200 pessoas que haviam contactadas e querem participar. É provável que já sejam mais, mas é preciso ampliarmos. O Jorge Leite fez aqui um grande apelo, que é o debate não pode ser apenas o dia, que surjam contribuições, propostas, as pessoas enviem sugestões. No desenvolvimento desse debate, a Manuela chamou a atenção um dos grandes temas é a educação, e em abril há de realizar-se aqui no Porto um grande debate sobre esta área, né, da escola pública e laica e o sistema de educação. Portanto, temos aí um grande desafio para continuarmos a ajudar a cumprir os objetivos do Congresso, que é dar um contributo programático. Ou seja, debater temas, fazer propostas, insistir, pressionar nos denominadores comuns, mas também com conteúdos concretos. Sempre isto associado a um objetivo que o Carlos Pimenta deixava muito claro, que é uma necessidade de aumento da ação de massas. É preciso programa e ação. Não basta só programa. E é preciso a envolvência toda, e hoje ficaram aqui várias observações das diversas camadas da sociedade, não pode ser apenas os intelectuais, tem que ser envolvente. A denúncia da austeridade e, portanto, o contributo para a mobilização social em si. É verdade, já se conseguiu muito avanço. O Congresso não quer tomar para si como sendo a entidade que mudou muita coisa. Não, demos um contributo. Mas que é verdade que há um ano, há um conjunto de coisas que hoje se debatem que há um ano eram impensáveis, que há convergências que vão surgindo que há um ano eram impensáveis, e nós procuramos dar o nosso contributo. Pode ser que ainda há muitos anos depois, mas eu tenho alguma experiência do que é a ação sindical e as relações entre
o movimento sindical e outros movimentos típicos, hoje há um relacionamento, e quando começou a ser trabalhado no início, e as dificuldades, a aceitação, que uns aceitassem os outros, e as aproximações é tão difícil, vai-se caminhando, e até já há apelos que convergem para as ações, e foi isso que levou à grandiosidade da ação da obra. Mas nós procuramos estar com o nosso povo. Não somos proposta de ordem política ou partidária, mas procuramos. Com pessoas que não têm partido, pessoas que têm partido, partidos diversos, mas insistir nisto. É necessário, é indispensável esta construção dos denominadores comuns. Acho que sobre o debate do Estado Social tem identificado o que são os grandes temas. Eu próprio, há pouco, quando identificava as respostas à crise, também isto são questões fundamentais do que é o conteúdo de resposta que queremos dar com este debate. E termino mesmo com duas observações. Uma relativa às questões de ordem política. É preciso, é urgente derrotar o governo, é urgente demitir estes tipos. Mas não está fácil. E no plano, não está fácil. Não está fácil até como eu disse. Este governo é uma prática da influência deste neoliberalismo, não é? Que os governos não liguem aos protestos dos povos. Não interpretem os anseios e as propostas dos povos. Isso é uma prática crescente, generalizada. Não apenas característica deste governo, né, que é o mais puro e duro dessa onda neoliberal. Mas quando se trata de um governo de ocupação, ou seja, de um governo que não se rege por aspectos fundamentais que têm a ver com o povo, que têm a ver com o país em que está, então o distanciamento ainda é maior. Alguns destes nossos governantes, se fossem cidadãos comuns, tinham vergonha de passarem em certos sítios onde tivesse muita gente, porque olhavam para eles e diziam: porra, este tipo não tem ética nenhuma, este tipo é um vígaro, este tipo é um rufo, etc, etc. Mas eles não se preocupam com isso. Eles estão determinados em certos objetivos. E não se preocupam em responder aos interesses das pessoas. Mas a ação, a luta de massas, a movimentação, a persistência tem os seus efeitos e terá nesta e noutras situações. Os governos da ocupação também são políticos, e são políticos pela mobilização dos povos. Né? E portanto, vamos a isso. Eles vão tentar ganhar fogo. As operações das últimas semanas para dar fogo ao governo, no plano nacional e no plano europeu, foram impressionantes. Aquela manobra da ida aos mercados. Eles usaram regresso aos mercados, depois tiveram depois a ida, porque o regresso não estava bem assegurado. O significado da ida aos mercados foi montado. Aquilo era uma operação montada no plano externo, com eles, porque também interessava aqui pôr em evidência o comportamento do bom aluno. E porque eles sentiram que o seu governo, aqui no plano interno, estava fragilizado e, portanto, era preciso protegê-lo. Mas as contradições são muitas. Eles estão com uma incapacidade absoluta de governar. À luz do que eu disse, está bem, eles têm capacidade de governar, mas não se preocupam com isso. Eles não se preocupam, mas o povo vai sentindo, e a coisa torna-se cada vez mais evidente. A segunda observação é esta. Os que andam a pensar que isto é um ciclo, um caminho, e que isto é uma questão de alternância, e portanto estamos aqui gerindo isto, no tempo e tal, que o poder há de cair nas mãos, desiludem-se. Não há respostas a esta crise em que estamos, em termos de perspectiva do futuro, por uma perspectiva de alternância, ou por uma vida de alternância. Mudam-se porque não há alternância. Pode acontecer aí um problema dramático, que é estar no poder, uma representação com referência à esquerda, no momento em que o sistema político partidário estoure ou que o regime seja instabilizado. Isso seria ainda mais dramático. E, portanto, há que deixarmos também esta observação. O tempo não é de taticismos
é busca, como aqui foi dito, de convergência. E há outra coisa. Quem, do ponto de vista, primeiro, em relação à questão que eu vou dizer, toda a gente sabe que na sociedade portuguesa há uma representação à esquerda, vou usar uma expressão no senso comum, que anda à volta de um terço da representação, digamos, em termos de voto, que é representada por uma parte significativa do Partido Socialista, pelo Partido Comunista e do Bloco de Esquerda. Essa representação, em termos de apoio social, num contexto destes, perante os fracassos destas políticas, do fracasso do neoliberalismo, da fragilidade da social-democracia no plano nacional e no plano internacional, a representação social é muito maior. E a resposta do país, ou melhor, a resposta de que o país precisa do ponto de vista político é impensável sem uma solução política onde essa esquerda também participa. É absolutamente indispensável. Eu acho que as formulações que usamos no Congresso são abertas, ou seja, é preciso convergências amplas, que, como é evidente hoje na sociedade, podem encontrar-se até participações de setores da direita, mas que olham, quer do ponto de vista político, quer económico, quer social, que olham com preocupação o futuro do país, o futuro da sociedade portuguesa. A abrangência pode ser muito grande, mas não dispensa a presença da esquerda efetiva. Não há possibilidade de mobilização do povo português, mobilização do país, sem uma solução deste tipo. Como é que vai ser feita? É uma interrogação. Pela nossa parte, não somos proposta de partido. Não é? Alguns amigos, que têm todo o direito, no seio do espaço do Congresso, que interrogam. Nós, pelo menos até agora, não temos compromisso para além daquilo que dissemos, e que ainda há pouco o Jorge aqui também referiu. Mas que a solução vai implicar mudanças profundas, vai. Pode acontecer que a sociedade portuguesa só tenha uma saída, do ponto de vista efetivo, e começar a romper com isto, mesmo depois de grandes debates, nós, no tal debate, da economia com o futuro, a questão da premência da discussão do euro e de como é que nos vamos comportar, está aí, é inevitável. Não sei qual é a solução. Agora, o que os que pensam sobre esta matéria dizem é absolutamente imprescindível discutir e tentar perceber o que é que a nível europeu vai ser o caminho para decidirmos o melhor possível. Está aí a forma de passar os conteúdos alternativos para a sociedade. É um grande desafio que está aí e que também hoje aqui foi reprovado. O que vai acontecer a partir daqui, do ponto de vista das capacidades das forças políticas existentes para gerarem, se reformularem e responderem e terem dinâmicas que desejos que tenham, e aqueles que queiram ser consequentes desejos profundamente que tenham, mas não sabemos se isso vai ser suficiente. Agora, a nós compete-nos trazer fatores que continuem a mobilizar o caldeirão e o caldeirão social continuem a ser fator de pressão para a existência de saídas políticas. E era para isso que, se me permitem, deixava aqui no europeu, com uma certeza, e é a última nota, que vem de ontem. As manifestações de ontem tiveram um significado enorme. Como disse, não nos passa pela cabeça de querer dizer nós somos uma referência das manifestações. Não, por acaso na comissão organizadora, com vários dos subscritores do Congresso. Mas, e com muita alegria, os membros a trabalhar, e nós também procurávamos dar, muitos de nós, dar contributos para as manifestações de ontem, pela dimensão. Foram muito, muito grandes. Embora tenha havido partes da sociedade, por exemplo, a Lisboa é visível, uma parte da juventude que talvez noutras tivesse estado mais, mas ontem a presença das gerações mais velhas foi enorme. E elas estão a sofrer muito e são muito representativas na sociedade. Não nos esqueçamos disso. E podem ajudar a resolver outros problemas de outras gerações. Mas ontem a representação foi enorme. E reparem no impacto que as manifestações, e de um civismo, e de um sentido de responsabilidade extraordinário, agora têm de ser acutilantes. Acutilantes. Isto tem de se transformar numa acutilância, numa pressão para que haja respostas políticas. Eu acho que o apelo que aqui ficou é fortíssimo. Mas é significativo que nos grandes meios de comunicação social,
que não são mundiais, que não são meios de comunicação social, digamos, de proximidade ao fundamental da mensagem de ontem, mas que na América, no Brasil, no México, na Bolívia, em vários países, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha, na França, na Inglaterra, noutros países, notícias de grande relevo a esta movimentação. E, por exemplo, o gerar de uma ideia que o 25 de Abril, a Revolução Portuguesa, pelas suas características, marcou muito nas últimas décadas do século XX, muitos comportamentos em vários espaços do mundo. Discutiu-se muito a Revolução Portuguesa. Agora, temos que prosseguir isto. E talvez por isso, alguns já começam a dizer, talvez fosse significativo que o 25 de Abril tenha uma amplitude e um sentido que dê estes toques também que ajudem noutros países, porque nós também sabemos que a resolução dos nossos problemas não depende só de nós, também depende da nossa inserção na Europa, dos condicionalismos em que estamos, disso tudo, e depende de questões de caráter geral. Mas deu-se um salto, e aqui ficou o reforço do desafio que nos está colocado, fazer no Porto um grande debate sobre a educação. Acho que há condições para fazer aqui um debate de grande qualidade, ligando a educação a aspectos fundamentais do que queremos ter e irmos preparando para fazer um grande debate sobre o Estado Social, mas ir intervindo também, ajudando a mobilizar as outras ações, aquilo que está em movimento, no fundo, a tal dimensão de massas que é preciso para acompanhar as linhas programáticas e, perdão pelo alongamento, foram muitos anos a falar muito e depois disso.